O fato de o suicídio ser um assunto tabu faz com que muitas pessoas não tenham acesso a informações que poderiam preservar suas vidas. É possível prevenir o suicídio falando do assunto de forma responsável e, sempre que necessário, é de extrema importância buscar ajuda profissional. O suicídio chegou ao ponto de se tornar um problema de saúde pública. Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde em setembro de 2017, por meio do Boletim Epidemiológico de Tentativas e Óbitos por Suicídio no Brasil, mostram que um dos alertas é a alta taxa de suicídio entre pessoas com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, foi registrada a média de 8,9 mortes por 100 mil habitantes nos últimos 6 anos. A média nacional é de 5,5 por 100 mil. Já a taxa de mortalidade entre indígenas é quase 3 vezes maior, segundo a Organização Mundial da Saúde, 15,2 mortes por 100 mil habitantes. No Brasil, são 32 mortes por dia, taxa superior à das vítimas de HIV/AIDS e da maioria dos tipos de câncer. 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados. Também chama a atenção o alto índice de suicídio entre jovens. O objetivo deste documentário é levar informação, proporcionando aos espectadores uma melhor compreensão do assunto através de entrevistas com profissionais da saúde, especialistas e opiniões que possam contribuir para que mais vidas sejam preservadas. Dirigido e produzido por Maâmbar. Primeiro vamos falar sobre a questão do aumento do número de suicídio. Nós temos uma epidemia de suicídio? Tecnicamente não. Epidemia é quando a gente tem um número muito alto de mortes num determinado espaço de tempo e depois isso tende a ceder. No caso do suicídio, a gente pode dizer, há uma outra palavrinha técnica, há uma endemia. Ele ocorre o tempo todo. Não há uma diminuição no número de mortes. Lentamente no Brasil está havendo um aumento nas taxas de suicídio. No ano de 2017, o assunto do suicídio veio muito à tona, porque foi o ano da Baleia Azul, foi o ano das 13 razões por quê, uma série que se transformou em um sucesso enorme entre os adolescentes. E já estávamos com um grande movimento do Setembro Amarelo, estávamos indo muito à imprensa dar entrevistas, refletir sobre o assunto. Então o Ministério da Saúde sente que está na hora de se pronunciar oficialmente. E foi a primeira vez que o Ministério da Saúde veio a público, trazendo números sequenciais sobre taxas de suicídio e se comprometendo publicamente a anualmente, durante o mês de setembro, participar de alguma forma do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. Eu criei o termo processo de morrência a partir do meu doutorado. Eu fiz doutorado sobre o tema o processo de luto do filho da pessoa que se matou. E eu comecei a verificar, inclusive antes de eu viver o meu próprio processo de morrência, eu achava que o processo de morrência estava na minha mãe, que foi por causa dela que eu entrei na suicidologia, pelas tentativas de suicídio dela e por acompanhar a vida inteira dela com esse definhar existencial. É esse definhar existencial do qual a gente vai perdendo o sentido da vida, o sabor, a cor, nada tem graça. E esse processo de morrência, quando eu escrevi A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, eu pude ter uma elaboração do que eu queria dizer a respeito desse processo de morrência. E, a meu ver, ele é composto por 5 fragmentações. Eu acho que ainda tem mais, porque eu ainda continuo a minha vida e felizmente, eu vou reelaborar essa ideia. Mas a primeira coisa que eu coloco como fragmentação é a fragmentação
da perda de sentido, né? Da falta de sentido de vida, que muitas pessoas falam da anedonia, da falta de prazer na vida. E muitas vezes, principalmente quando a gente tem uma desarmonia relacional, porque a gente se machuca com o que o outro faz, porque a gente também tem algumas expectativas, isso vai nos abalando e vai fazendo com que a gente deixe de acreditar no nosso potencial. É isso que eu intitulo como processo de morrência. Quando você se autoriza que o outro te machuque. Também, quando você se permite entrar nesse definhar existencial de você deixar de acreditar naquilo que é soberano, que é a tua existência, é a tua capacidade de assumir a tua singularidade. Porque eu te falo, ninguém vai viver por você o que você precisa viver. Ninguém vai viver por mim o que eu preciso viver. Portanto, nossa existência é única e importante. E no processo de morrência, porque a gente não nasce com processo de morrência, a gente vai, infelizmente, construindo uma complexidade de processos autodestrutivos que vão minando a nossa fé, que vão minando a nossa esperança em quem nós somos. E muitas vezes, o que eu acredito, principalmente naquele que está no auge do seu processo de morrência, acontece que é o ápice do processo de morrência, acontece o suicídio. Né? Então, assim, a pessoa, e eu uso uma assertiva do Schneidman, que ele fala que é um ato definitivo para um problema temporário, né? Para uma pessoa entender que, na verdade, ela gostaria de matar aquilo que está provocando sofrimento, não a ela por inteiro, mas normalmente é isso que acontece nos casos de suicídio. Então, por isso que eu falo que o ápice desse processo de morrência acaba sendo o suicídio, mas que assim, quando as pessoas se identificam, elas falam, existe um lugar, existe um nome para o que eu sinto, né? Existe uma compreensão para o meu sofrimento. Então eu encontrei a partir deste termo, né, desta forma, uma maneira de acolher. E acolher, eu acho que é importante, né, é a gente dar colo para a nossa dor. Durante muitas décadas, até séculos, se criaram muitos mitos em volta, né, do assunto suicídio. Pelo fenômeno Vetter e por outras coisas. Então não se fala de suicídio, porque quando você fala de suicídio, você incentiva o suicídio. Mentira. Né? A gente tem que falar de suicídio de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, mas devemos sim falar de suicídio. E muitas coisas, né, eu já ouvi em 15 anos, por exemplo, suicida bom é aquele que chega e pula, ele não fica lá chamando atenção. Todo suicida quer chamar atenção, todo tentante quer chamar atenção, porque o chamar atenção para ele é um grito de socorro. Todo tentante vai chamar atenção. Então é um mito que deve ser quebrado. Existe uma frase, né, salvo engano, de Fernando Sabino: suicida é aquele que perdeu tudo, menos a vida. A última coisa que um tentante quer é dar cabo da vida dele. É a última coisa. Ele quer o final da dor, ele quer o final do sofrimento, ele quer a solução do problema dele, né? E nós, às vezes, não temos a solução do problema. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eu não tenho a solução do problema, não consigo trazer a pessoa que morreu de volta, eu não consigo reaver o emprego dele, eu não consigo tirar os filhos da miséria, eu não consigo curar, às vezes, o transtorno de humor dele, o transtorno de personalidade, mas eu consigo ouvir. E o ouvir é um desabafar, e o desabafar é um esvaziar de balde. Então, a gente tem que acabar com isso, né? De uma forma, se a gente quiser pensar em 10 anos à frente, porque a gente não vai conseguir diminuir os índices estatísticos hoje em relação a tentativas de suicídio, mas a gente tem que começar a pensar 10 anos à frente. A gente tem que começar a pensar em 2028. E lá em 2028, a gente tem que olhar para trás e falar assim, poxa vida, ainda bem que a gente começou a discutir lá atrás sobre isso, ainda bem que a gente começou a ouvir o ser humano, ainda bem que a gente começou a conscientizar as pessoas que precisavam ser ouvidas, e isso é fundamental. Eu sempre termino as palestras, as aulas com a seguinte frase, né? Ou as seguintes frases: ouçam aqueles que precisam falar, conversem com aqueles que precisam dialogar, mas acima de tudo, e contra todos os obstáculos, salvem aqueles que precisam ser salvos. As pessoas que ligam para a gente aqui no CVV, elas podem ficar certas que não vão ouvir conselhos, não vão ouvir indicações
de caminhos religiosos, de minimizar o seu sofrimento, julgamentos, indicar caminhos, soluções fáceis, receitas de felicidade. Nós vamos conversar com as pessoas e elas mesmas vão encontrar os seus caminhos. E nessa conversa, às vezes, a tensão é tão grande que a pessoa está passando naquele momento, aquela angústia, que às vezes ela liga para a gente, ela só chora. Ela chora um período ali e depois, muitas vezes, ela liga em outro momento para continuar a conversa. Porque basta perguntar para ela, que a gente não costuma perguntar para o outro, como é que você está? Se a pessoa falar e responder, existe o risco de eu olhar para o meu relógio e falar assim, poxa, a pessoa vai falar. E aí é complicado. Porque se eu ofereci para ela falar e depois eu recuso, quando ela resolve falar, é muito triste isso, né? Acho que a maioria já passou pela experiência de quando ia falar, alguém cortou, interrompeu, estou com pressa. E, assim, aquela competição de sofrimento, né? Se você conta, eu estou passando por uma dificuldade, às vezes vem o outro e diz assim, não, eu já passei por coisa pior e tirei de letra. Você está aí, né? Nossa, você tem tudo na vida. As pessoas estão muito acostumadas a ouvir isso. E aqui nós não falamos sobre isso. Nós conversamos com ela e deixamos ela falar e caminhar à vontade pelos caminhos que ela escolher. E só vai falar o que ela quer, se quiser, e pode desligar a hora que quiser também, sem dar tchau. Eu decidi fazer um estudo de como as principais religiões presentes no Brasil lidam com a questão do suicídio. Então eu fiz uma pequena pesquisa com as 9 principais religiões presentes no Brasil em número de adeptos, né? E tentando estudar e responder 3 perguntas. Primeira, como é que a sua fé vê o fenômeno do suicídio? Segundo, para onde vai a alma, o espírito da pessoa que se mata na sua religião? E o terceiro, como é que a sua religião cuida da família? A família tem direito aos ritos fúnebres? Porque é interessante, as religiões presentes no Brasil, as principais, então, na pesquisa, a Igreja Católica, as igrejas protestantes tradicionais, os neopentecostais, o judaísmo, o Islã, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Budismo, enfim. Eu entrevistei líderes de todas essas religiões e expressões de fé. E é interessante que a gente percebe claramente uma mudança de comportamento e de visão das religiões em relação ao fenômeno do suicídio. Por exemplo, para a Igreja Católica, até 1980, se tinha a visão de que a pessoa que tirou sua vida ia diretamente para o inferno, porque ela tinha pecado contra o 5º mandamento. Não matar é não matar ao outro nem a si mesmo. E se tinha uma visão do ponto de vista moral, né? Que era uma falta de caridade para consigo mesmo, enfim. A partir de 1980, a Congregação da Doutrina da Fé solta uma declaração em que pela primeira vez, num documento oficial da Igreja Católica, vai se dizer que, abre aspas, fatores psicológicos podem intervir no comportamento da pessoa e isto pode diminuir a sua responsabilidade sobre o ato ou mesmo suprimir por completo a responsabilidade do ato de se matar. E com esta mudança, a Igreja Católica abre a possibilidade de admitir que Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, socorrer com a sua misericórdia e dar ocasião de arrependimento para quem tira a sua vida. Então, hoje, a Igreja Católica
diz isso. Isso é corroborado tanto pelo Código de Direito Canônico, de 1983, quanto pelo Catecismo da Igreja Católica, que no número 2283 afirma isso, né? Não se deve desesperar da salvação de quem se mata, de quem tira a sua vida. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar ocasião de arrependimento e salvação. A igreja diz assim: vamos deixar Deus ser Deus. Nenhum de nós tem competência para condenar ao inferno quem quer que seja, nem salvar a ninguém. Vamos deixar Deus ser Deus. Compete a nós, como igreja, rezar pelas almas das pessoas que se mataram. E é interessante porque esta posição da Igreja Católica também eu vi nas outras religiões. E eu penso que assim, e essa foi a grande descoberta nessa história toda, é interessante que nas principais religiões presentes no Brasil, o que sempre aparece é a figura de um Deus misericordioso. Deus que é capaz de acolher no oceano infinito da sua misericórdia o desespero de quem se mata. E isso para mim foi uma gratíssima surpresa, né? Porque a gente às vezes é muito cruel. Nós muitas vezes somos muito cruéis. Nós julgamos muito os outros. Nós temos muita dificuldade de acolhermos, de conversarmos, de conhecermos quem é diferente de nós. Nós vivemos, e sobretudo agora, nós vivemos um tempo muito forte de intolerância. Intolerância política, intolerância religiosa, intolerância social. E assim, e isto para mim foi uma grata surpresa. Descobrir que, há sempre quase em todas as religiões presentes no Brasil, em algum momento há uma crença comum, um Deus misericordioso que ama, e porque ama não julga, e porque ama não condena, e porque ama acolhe, e porque ama perdoa, e que salva, resgata, acolhe no seu amor, que é infinito, o grande desespero de alguém que se mata. Isso para mim foi, como padre católico, foi uma descoberta libertadora. Libertadora. Mas hoje no Brasil a gente tem muito mais recurso de uma pessoa sobreviver a uma doença como câncer do que a depressão. Então, se a gente tem o estigma do câncer na nossa sociedade, como se fosse uma sentença, receber o diagnóstico de câncer, receber uma sentença de morte, a gente tem no processo de adoecer da depressão, das doenças mentais, uma maior dificuldade. Porque é vergonhoso, porque é feio, porque é preguiça, porque falta um tanque de roupa, uma pia, e da qual, se você for para a vida caminhar, você vai melhorar. É claro que tem questões que auxiliam nesse processo de dor, mas não só. Até porque o fenômeno ele é multifatorial. Se ele é multifatorial, eu não tenho uma única causa. Eu tenho causalidades, que vão do aspecto biológico, psíquico, é por isso que a gente está conversando, social e cultural. Então eu não posso dizer simplesmente o porquê do suicídio, porque não existe isso. São vários fatores. E aí eu acho que vem um pouco dessa vontade de trabalhar com essas pessoas. De certa forma, os pacientes com câncer, e a proposta que eu tinha inicialmente era o cuidados paliativos, a pessoa que morria neste processo, ela estava cercada de entes queridos, As pessoas batiam nas costas da pessoa que estava com câncer e diziam: você é forte, você vai lutar, você é um guerreiro e você vai vencer. Ninguém bate nas costas de um depressivo e diz: você é um grande lutador, você é um guerreiro. Eu costumo dizer que quem está nesse processo, ele mata um leão por dia.
E além de matar um leão por dia, muitas vezes ele mata esse leão sozinho, sem a companhia do outro. Porque você tem sempre alguém dizendo que isso é frescura, que isso, enfim, é X e Y. E é difícil a gente se colocar no lugar do outro e perceber essa dor. Eu costumo dizer que todos esses pacientes das quais eu tive experiência, eles têm uma dor que está na alma. Né? O paciente oncológico, o paciente que está numa fase final de vida, ele vai ter uma equipe que vai fazer uma analgesia a esse paciente. Então ele vai aprender a lidar com a dor psíquica, mas também biológica. E quem está passando pelo processo de depressão? Né? Que analgesia que eu consigo trazer para essa pessoa? Então, a leitura que eu faço desses pacientes, dessas experiências que eu tenho de 2004 para cá, é que essas pessoas estão, na maioria das vezes, sozinhas. Não estou dizendo que ela é abandonada e ela é largada, mas muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de dizer o que sente. Eu costumo dizer que são pessoas que estão gritando, mas estão no silêncio. Né? É um grito silenciado. O meu olhar, principalmente pela sociedade da qual a gente vive hoje. Né? Da urgência, da emergência, do imediatismo, do perfeito, do belo, do saudável, do Facebook. Né? Para mim, a vida se transformou em uma grande vitrine. Então, as queixas dos meus pacientes no consultório, ou na experiência que eu tive no hospital, qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da minha existência nesse mundo? Né? Em muitos momentos virou mesmo uma missão, né? É algo que eu senti que eu tinha que fazer, uma espécie de um chamado. Tudo começou quando eu atendia no Hospital das Clínicas da Unicamp muitas pessoas que haviam tentado suicídio. Por uma série de razões, eu costumo brincar, o anjo da guarda estava de plantão naquele dia e elas sobreviveram. E depois eu vou, como psiquiatra que trabalha num grande hospital geral, conversar com elas e eu ouço histórias incríveis, principalmente pessoas dizendo eu não queria morrer. Foi um momento de desespero. E algumas dessas pessoas eu vi morrer no decorrer dos dias. Eu senti isso, que eu tinha que trabalhar nessa área, fazer alguma coisa. Aí eu comecei a me informar e vi que tinha muito pouco na área de prevenção do suicídio no Brasil. Quando eu comecei, há 30 anos atrás, tinha praticamente um ou outro artigo, tese acadêmica, mas tinha muito pouca coisa. Vamos pensar que o suicídio, ele sempre ocorre como fruto da combinação de vários fatores. Quando são feitos estudos populacionais que reúnem milhares de casos de suicídio, aparecem dados bem interessantes. Por exemplo, pelo menos metade das pessoas que se matam estavam num estado que a gente pode dizer retrospectivamente que elas também se encontravam deprimidas. Eu estou falando esse também porque não é só a depressão que levou ao suicídio, foi uma combinação de fatores. Quantas pessoas sofrem de depressão e não se matam? Então, a conclusão é, a principal patologia mental que leva ao suicídio é a depressão. Depressão grave, que não tem a ver com tristeza. É um quadro clínico mais grave, de natureza diferente, muito mais impactante para a pessoa. Agora, se sairmos da depressão, qual é a próxima patologia mental muito associada ao suicídio? É a dependência de substâncias químicas, principalmente alcoolismo. Agora, lembrando que muitas vezes há uma associação da depressão com o alcoolismo. Outra patologia mental muito ligada ao suicídio, que combinada a outros fatores pode levar uma pessoa à morte, é o transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, ele transcorre com fases em que a pessoa pode estar se sentindo muito bem, com um humor expansivo, muito falante, muita energia, não precisa dormir, quer comprar coisas, vem tantas ideias à cabeça que ela nem consegue se coordenar. Essa é a fase eufórica do transtorno bipolar. Mas tem uma fase de depressão, uma depressão cruel, uma depressão grave, e a transição desses estados, que a pessoa passa do alto, do pico da montanha, lá para o fundo do buraco. Então, nessas fases de transição, o risco de suicídio também aumenta muito. Ok, então transtorno mental e uma tentativa de suicídio prévia são os dois principais fatores de risco para o suicídio. Mas pode haver um suicídio sem
a existência de um transtorno mental? Claramente, sim. Então, muitas pessoas se matam e não tinham um transtorno mental diagnosticável. Por que estou eu aqui, que sou médico psiquiatra, a falar sobre prevenção? Exatamente, porque na maioria dos casos de suicídio há um transtorno mental associado. Mas não há dúvida que o suicídio é um dilema humano. Poderia estar aqui falando um antropólogo, um teólogo, né, um sociólogo, porque é um fenômeno complexo, passível de várias análises, mas como profissional da saúde eu senti que havia uma parcela de mortes que poderia ser evitada. E aí comecei a lutar nessa área da prevenção de suicídio. É interessante a gente parar para pensar que muitas vezes aqueles que dizem, olha, fulano se suicidou, ou aquela moça tão bela, tão bonita, acabou tirando a vida também, mas isso não foi falta de fé, de jeito nenhum, muito pelo contrário. São coisas distintas, mas é uma contingência do aparelho psíquico, que quer dizer, contingência do psiquismo do sujeito, que não conseguiu talvez dar conta de algumas situações e acabou se envolvendo numa relação muito mais inconsciente com a sua vida. Olha, muitas pessoas às vezes cometem suicídio e às vezes eles tentam esconder porque é uma vergonha isso. Não, mas não é uma vergonha. Foi uma maneira que ele buscou de livrar-se do sofrimento, como diz o Rogers. Rogers, que é um humanista e que ele investia no sujeito, né? Quer dizer, ele queria que esse sujeito falasse das coisas dele, como era importante. Quer dizer, investir neste homem, naquela mulher que tinha algo para contar. Então, de repente, quando a pessoa vai ao suicídio é porque ela quer ficar livre de uma dor, de um sofrimento, a sua autoestima está baixíssima, ele não consegue dar conta. Por isso que é importante que esse sujeito busque uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, e o psiquiatra, se for um homem muito bem informado, ele vai encaminhar uma psicoterapia. Olha, eu vou te dar um medicamento para que você possa ter um ânimo e mexer com a sua serotonina, tudo bem. Mas, acima de tudo, você vai buscar uma psicoterapia que é uma maneira de você se descobrir quem você é. De um modo geral, os índices de suicídio são mais elevados em minorias que sofrem discriminação na sociedade ou que têm dificuldade de ocupar um lugar mais digno e valorizado na sociedade por causa do estigma. No Brasil, nós temos as estatísticas de suicídio entre jovens indígenas que são altíssimas, são estarrecedoras. E isso não é drama, elas são estarrecedoras, altíssimas. Então a gente fica pensando o que passa na cabeça de um jovem indígena, né? Com o enfraquecimento das tradições, das divindades que moram na selva, ele vai perdendo a terra, ele vai entrando em contato com a nossa cultura e tem dificuldade para se aculturar, o espaço para ele é mais restrito, a luta é muito maior. Então todas as pessoas que são minorias têm índices maiores de suicídio. Os números para a população indígena são muito tristes. Números de assassinatos, números de mortalidade na infância, até 5 anos de idade, números de suicídios, né? Números de falta de atendimento de saúde, subnutrição. Então, os números são muito ruins, né? Mas, no caso de assassinatos e de suicídios, esses números superam as médias brasileiras. Então, por exemplo, a taxa de homicídios no Brasil está altíssima, né? A imprensa tem veiculado os números que o IBGE calcula e tal, e é muito alto, né? Para a população indígena, quando você faz a proporção, é mais alto ainda, né? Há situações em que números, por exemplo, de guerra, da guerra do Iraque, eram mais baixos do que de mortes, né? Era mais baixo do que para a população indígena.
E quando a gente foca, né, o número, aprofundando as características populacionais, a gente vai se deparar com uma população, sobretudo masculina e jovem, de pessoas assassinadas, né? Nessa faixa entre 18 e 30 e poucos anos, né? 35, vamos supor, né? O Ministério da Saúde fala que o jovem, ele é as pessoas que têm entre 18 e 29 anos, né? A gente estica um pouco, 35, por aí, e você encontra a maioria dos que morreram, né? E a taxa de suicídio também é de jovens, sobretudo na faixa que vai de 14 a 30 anos, né? Sobretudo de jovens, entre meninos e meninas, e a maioria também que se mata são meninos, né? E isso é dramático, assim, porque em cada família você vai encontrar um caso de tentativa de suicídio e tal. E se a gente entender que crise vem da palavra separação, separa a ação conhecida. Então, o processo de morrência também inclui, principalmente, duas grandes faixas etárias que acontecem mais suicídios. Primeiro, que são, né, a adolescência e os idosos. Né? Então, você percebe que nas duas fases de desenvolvimento, onde existem o maior número de suicídios acontecendo, a gente fala de crise. E, obviamente, então eu estou entendendo que se tem crise, existe uma separação daquilo que é conhecido e também pode existir um processo de morrência. Crise também, para o pensamento oriental, significa oportunidade. Então, também é uma oportunidade porque o antídoto do processo de morrência é o que eu chamei de um outro processo, que é quase um jeito de equilibrar, que eu chamo de processo de extrair flor de pedras. Tá? E esse também foi um outro termo que eu criei para equilibrar. Por quê? A luz e a escuridão, elas precisam caminhar juntas. Assim é a vida. A gente tem que ter alternância de sofrimento e alívio para esse sofrimento. A gente tem que, e isso também é uma, né, compreensão que eu tenho, que eu costumo falar, quem não explode, implode. Então, se a gente não encontrar maneiras de escoamento, a gente vai adoecendo, né, que isso é explosão no corpo, órgãos de choque, e a gente vai, né, pensar em se matar, que isso para mim significa uma implosão. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A alternância precisa incluir tantos lados de luz e de sombra, porque então, como eu falei, essa é a vida. Nos casos da adolescência e dos idosos, esta alternância, principalmente dos adolescentes, fica muito mais forte. Agora, dos idosos, existe uma má compreensão do que significa ser idoso, né? Isso é um ensinamento que eu recebi da Maria Júlia Kovacs, que ela fala o seguinte: às vezes para o idoso, ele vê a idade, né, a velhice, como uma antecâmara da morte. E que a gente não pode pensar deste jeito, mas que normalmente no senso comum é porque você está na velhice e porque você vai estar próximo da morte, né? As duas faixas etárias chamam muito atenção, né? A parte do início, as partes que delineiam a vida, né? A adolescência, pré-adolescência e adolescência, e a parte dos idosos ali. Por que nós temos também um grupo de risco nos idosos? A pessoa, ela sempre foi, eu vou pegar um caso prático, a pessoa sempre foi útil, né? Ela sempre trabalhou, ela sempre se tornou o polo multiplicador e mantenedor, às vezes, de uma família, de outras pessoas. E da noite para o dia ela perde referências como o trabalho, né? Ela passa a ser aposentada, ela perde, às vezes, entes queridos, pela própria ação inexorável do tempo. E ela começa a perder as referências que até então ela tinha como verdade. Esse processo, ele deve ser evolutivo,
né? A pessoa deve se adaptar também a essa nova realidade. Perceba o seguinte, o ser humano precisa de rotina. Então o ser humano ele precisa acordar de manhã, ele precisa pegar o ônibus, ele precisa ir trabalhar, ele precisa voltar, ele precisa se alimentar, essa é uma rotina. Quando esta rotina é quebrada bruscamente, o ser humano deve buscar outra rotina. Ou seja, agora ele deve acordar, agora ele deve passear com o cachorro, agora ele deve ir fazer exercícios físicos, ele deve almoçar, buscando, né, com que haja uma outra rotina na vida dele. Porque o grande problema é o total ócio. O grande problema é a total falta de perspectiva. E aí, quando a mente ela fica ociosa, geralmente ela não começa a ser povoada de ideias boas. Outro aspecto em idosos do sexo masculino, e isso é mais marcante no sexo masculino, nessa geração de idosos, é o fato de haver a aposentadoria, a impotência sexual e ver amigo um atrás do outro morrendo. Então, para o homem idoso, fica muito difícil aceitar que ele não tem mais um papel social, aquela importância que ele poderia ter com o trabalho, aquela estruturação na vida que o trabalho dá, ele perdeu, ele vai perdendo os amigos e vai se sentindo também menos viril, porque perdeu a potência, a vida sexual. Parece que isso entre os homens é mais importante. E sempre há mais suicídios entre homens do que entre mulheres, por isso que eu estou me lembrando também dessa particularidade do suicídio de idosos do sexo masculino. Não é fácil envelhecer, né? Por quê? Porque a gente tem que lidar com limitações das quais a gente não tinha, né? As pessoas costumam falar, e eu não gosto desse, né, termo que fala assim, a melhor idade. Eu não sei onde que é a melhor idade, se a gente tem que lidar com várias restrições, com vários limites. O que eu entendo é que existe uma sabedoria, até pela minha, né, influência nipônica, eu entendo assim, que sim, né, os idosos são aqueles que têm uma sabedoria de vida e se eles souberem usar, eles não vão se ancorar na percepção de que porque eles se aposentaram, eles não servem mais e eles têm que ficar aguardando a morte chegar. Pelo contrário, se eles têm uma sabedoria de vida, entendo eu, que eles adquiriram uma tolerância existencial e que eu acho que isso é divino. Então, para essa faixa etária, a prevenção do suicídio, ela passa também pela busca de uma rotina, né? Exercícios físicos, novos grupos, certas rotinas bobas que até então não eram nem cogitadas, né? Elas passam a fazer parte de um grupo de ações que devem manter essa pessoa em atividade, né? Porque não é só ativo aquele que trabalha, é ativo também aquele que vive. Estar vivo é ser ativo. Agora é momento, inclusive, deles aproveitarem a vida que eles fizeram e que eles construíram, né? E a gente receber os louros. Eu acho que isso que é importante a gente falar para os idosos. Como é que você vai enaltecer a tua vida que já foi construída e agora você precisa, né, agora aproveitar. Né? Aproveitar as benesses de tudo que você construiu. Você construiu família, você foi produtivo, você, né, pôde oferecer vida para a gente. E por que agora você não vai viver? Esse isolamento mesmo, que a pessoa, às vezes ela também colabora com isso, porque ela não participa, mas ela se sente um pouco afastada. Porque antes eu era o protagonista, eu mandava, todo mundo respeitava, e hoje ninguém mais. Olha, para mim ninguém vem pedir conselhos, orientação. Eu que mandava na casa, eu trazia a comida e havia um respeito entre aspas. Hoje eu estou de escanteio, porque eu sou meio surdo, porque eu não falo direito, porque eu solto gafanhotos quando falo, né? Tudo isso vai criando um ambiente, quem está em volta, de afastamento, principalmente o jovem. Então, o carinho é essencial nas relações. A afetividade, o exercício da afetividade e o carinho pode ser que está na raiz de tudo isso, né? Então o grupo dos adolescentes, infelizmente, ultimamente nós temos
tido um aumento muito grande nesse número de ocorrência. Não só o Corpo de Bombeiros, mas também todos os órgãos que labutam na área de urgência e emergência. E esse grupo ele tem algumas características complicadas para o atendimento. A primeira delas é a potencialização de problemas. A perda de um objeto, por exemplo, a perda de um celular para um adulto representa uma coisa. A perda de um objeto como um celular para um adolescente representa uma outra coisa. Isto é potencializado. Geralmente o grupo dos adolescentes, eles têm menos apego, né? Eles têm menos fatores de proteção. O que são os fatores de proteção? São algo que protegem essa pessoa do evento morte. Então, geralmente, né, se as pessoas não possuem filhos, geralmente o vínculo com amigos são vínculos até superficiais, altamente vividos, altamente intensos, né? A pessoa ama demais, a pessoa sofre demais, a pessoa ri demais, então eles potencializam também sentimentos. Um aspecto que eu acho importante a gente comentar, que é tão em voga, é a questão do bullying, né? Se a gente parar para pensar questões de 40, 50 anos atrás, a criança brincava na rua, né? A criança brincava na escola, a criança, de certa forma, aprendia a se defender, vamos pensar assim. A gente tinha um contexto diferente, não só social, mas também familiar. Então você almoçava, você jantava entre família, você brincava, você poderia ter a possibilidade de criar suas brincadeiras. Eu acho fantástico quando algumas pessoas falam: nossa, eu brincava de carrinho de rolemã, eu construía minha pipa. Hoje a gente não vê mais, hoje é uma realidade diferente. Hoje as nossas crianças estão nas escolas cumprindo uma agenda de um adulto, né? Com um horário, com uma necessidade de estudar, não no sentido de aprendizado, mas com uma necessidade de estudar como excelência. Então, eu tenho uma ressalva em relação à questão do bullying. A experiência que eu tenho é que o bullying ele começa em casa. Ele começa a 4 paredes, aonde antes eu tinha uma troca, eu tinha uma possibilidade, eu tinha uma construção do que a gente poderia pensar de família. E eu não estou pensando naquela família que a gente vê nuclear, mamãe, papai, filhinho, não é isso. Mas hoje você não tem uma interação. Você não tem a troca, né? Você tem muito mais uma internet, um celular como comunicação do que uma troca, um parar e um falar. Dependendo da referência cultural, né? O tempo que dura, né? Um rito de passagem da infância para a idade adulta pode variar. 1 ano, 2 anos, 6 meses, tal. Esse rito, ele é extremamente importante, né? Porque é a hora que o menino se torna homem, né? E a menina se torna mulher. As mulheres, elas quando têm a menstruação, a primeira menstruação, então é um marco assim muito definido. Então o rito feminino tem muito esse sentido e é um momento de reclusão e dela aprender, reforçar os seus aprendizados sobre as tarefas femininas. E o rapaz também, só que o ritual do rapaz é um ritual que exige mais dele, né? Porque ele tem que ir para o mato, conhecer todas as plantas, os animais, saber os hábitos. É um conhecimento importante porque é o conhecimento sobre a caça, é o conhecimento sobre as matérias-primas, onde elas estão, como que elas são encontradas. E é também um conhecimento sobre os seres, né, encantados que vivem na floresta e tal. Uma das coisas é que, para casar, o rapaz tem que fazer um roçado, né? Então, além de tudo isso que ele passa, aí é o momento assim, o menino tem que ir fazer o roçado, derrubar o mato, capinar, botar fogo e tal, para oferecer para a esposa, não é, o lugar que eles vão fazer, da onde eles vão tirar o seu alimento diário, né? E é uma tristeza porque essas comunidades que estão vivendo em beira de estrada, em lugares confinados, sem espaço para isso, né, isso prejudica, né, essa passagem. Então, quando é que um rapaz vai virar adulto?
né? Se ele não tem lugar para fazer um roçado, se não tem mais uma mata para ele exercitar os seus conhecimentos botânicos, zoológicos e espirituais. E aí que a gente entra, acho, no nosso assunto principal, né? Os jovens desalentados, eu não tenho muita palavra para dizer isso, né? Muitas vezes eles preferem morrer a ficar vagando nessa vida, né? Vagando nessa vida, porque você não tem muito para onde ir, não tem como construir, né, a sua masculinidade, a sua feminilidade, o seu jeito de ser, as suas possibilidades individuais, né, e num contexto coletivo, né? Olha, uma tentativa de suicídio, ela tem um impacto enorme na família e entre as pessoas próximas da pessoa que tentou se matar. Os familiares normalmente sentem no início um atordoamento, não acreditam, sentem culpa, ao mesmo tempo querem ajudar e ao mesmo tempo têm muita raiva, porque nós aprendemos a admirar pessoas que lutam pela vida, pessoas que lutam bravamente pela vida e querem viver intensamente. Nós costumamos deplorar uma pessoa que impõe a nós a morte dela, o sofrimento dela. Então, as famílias também precisam de ajuda, porque às vezes, no intuito de ajudar, muita coisa é dita e demonstra-se para a pessoa a raiva, o inconformismo. Pode até ver insinuações do tipo, você não vai tentar se matar de novo? Ah, você vai tentar se matar de novo? Ou seja, isso sempre fica rodando na família. E nem sempre isso é ajuda, né? Terapia de chacoalhão no campo da prevenção do suicídio nem sempre ajuda. Você nunca deve chegar para uma pessoa e falar, tá falando em se matar de novo? Duvido, você não vai se matar não. Isso não pode acontecer, isso realmente é muito ruim e às vezes a família no desespero pode se perder. Em resumo, família de quem tentou o suicídio fica muito confusa, muito atrapalhada, mistura de sentimentos, pode precisar de ajuda psicoterapêutica. Então, as famílias que perdem um ente querido por suicídio são chamadas de sobreviventes, porque elas têm que, muitas vezes, reconstruir sua vida. Porque o suicídio, ele é aliás, segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa que se mata, ela impacta, em média, 5 a 6 pessoas próximas dela. Então, o suicídio na família, muitas vezes, tem uma ação devastadora, quer seja do ponto de vista emocional, quer seja do ponto de vista social, quer seja do ponto de vista econômico. E as famílias são chamadas de sobrevivente por causa disso. Elas têm que reconstruir, muitas vezes, a sua estrutura, a sua história, sem a presença daquela pessoa que tirou a sua vida. E eu estava lembrando, né, que eu acabei de dizer, que eu sou filho de uma pessoa que tirou sua vida. No meu caso, meu pai. Ele tinha 43 anos, eu tinha 13 anos. Eu fiquei, logo depois do suicídio dele, 30 anos fazendo psicanálise. 30 anos deitando uma vez por semana no divã para trabalhar o estrago emocional que o suicídio dele provocou em mim. Os estudos populacionais mostram que o fato de uma pessoa ter tentado suicídio aumenta muito o risco de um futuro suicídio. Mas nós precisamos dizer que essa informação ela é decorrente da reunião de milhares de casos. Para uma pessoa individualmente isso pode não valer, porque após uma tentativa de suicídio muitas pessoas se reorganizam, dão mais valor à vida e começam a pensar algo como, se eu sobrevivi, é porque deve haver um sentido nisso tudo, onde até agora eu não via sentido.
Então, muitas pessoas, depois de uma tentativa de suicídio, elas se fortalecem. Mas para haver esse fortalecimento, tem que haver um trabalho psicológico. Por isso que é importante para uma pessoa, depois de uma tentativa de suicídio, ter uma atenção em saúde mental, principalmente em psicoterapia, que é para não pegar aquilo, amassar, jogar fora e falar, foi um momento de bobeira, isso nunca mais vai acontecer. Mentira, nós sabemos que acontece de novo. Então é muito importante a gente atender bem uma pessoa que tenta o suicídio e oferecer para essa pessoa um atendimento de bom nível na área de saúde mental. O que eu acabo tendo uma experiência maior são com as pessoas que cometeram o ato e de uma forma sobreviveram biologicamente falando. Por que biologicamente falando? Porque pensando no psiquismo, no emocional, para mim houve uma morte, né? Uma morte de significado, de simbologia, por isso que eu utilizo a palavra sobrevivente. Nas pesquisas, nos estudos, você vai ver a questão do sobrevivente e os familiares. Eu digo que os familiares também são sobreviventes, mas quem chega no meu consultório é sobrevivente diante de um ato. Como é que fica a vida a partir disso, né? Muitas vezes essas pessoas, além de uma sequela emocional, ela tem uma sequela física. Algumas são reversíveis e outras não. Como que você dá conta disso ao longo da sua história? Eu costumo dizer que a vida é um ponto e vírgula, né? Então, você tem possibilidades de colocar ponto ou você tem possibilidade de colocar ponto e vírgula. No meu consultório, ou nas aulas, ou, né, enfim, nas conversas de educação e prevenção, a possibilidade é trazer um ponto e vírgula. Então, de certa forma, esse é um processo, né? Algo que eu acho que é bem importante a gente falar é a ideia do pecado, né? Então, a pessoa que comete o ato contra a própria vida é um pecador. Quando, na verdade, a gente está falando de uma pessoa em sofrimento, muitas vezes adoecida em um processo de adoecer. Eu acho bem importante a gente falar que a pessoa, ela não é adoecida, ela não é o suicida, ela é uma pessoa que cometeu o ato suicida, porque senão a gente estigmatiza também, né? Então é o louco que tentou o suicídio. Não, é uma pessoa que tem história, que tem experiências, que está vivenciando um processo de adoecer ou que pode estar vivenciando um processo de adoecer. Muito mais uma falta de significado no mundo, né? Um sofrimento existencial que acaba cometendo uma tentativa, né? Então não é o louco que comete. Na verdade, louco é aquele que julga, aquele que acredita, né? Estigmatiza o outro. Quando você se compadece, quando você tem empatia, você percebe que aquela pessoa não é a louca, aquela pessoa está em sofrimento. E de certa forma, naquele momento que ela cometeu o ato, foi um momento de extremo sofrimento. O que mais choca hoje em dia, quando a gente chega numa ocorrência de tentativa de suicídio em locais públicos, são os incentivos que nós temos com relação àquela pessoa. É o famoso pula, 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 né? Se joga, se joga, se joga. A gente não pode nunca se esquecer que em cima daquela torre, em cima daquela ponte, existe uma vida. E essa vida, às vezes tem um pai, muitas vezes tem uma mãe, às vezes tem um filho, tem uma vida. Em cima daquela torre tem uma história. Em cima daquela torre existe uma face. E não uma pessoa que simplesmente ela apareceu ali. E isso deve ser respeitado. Então, ensinar um povo a simplesmente respeitar, a simplesmente ouvir e a simplesmente não atrapalhar uma ocorrência dessa é fundamental. É fundamental. Você que estiver em via pública, estiver me ouvindo agora e se deparar por uma ocorrência dessa, nunca, de forma alguma, faça qualquer tipo ou proceda a qualquer tipo de incentivo de tentativas de suicídio. Além de ser um crime, isso é um crime capitulado no Código Penal. É a maior prova de falta de respeito à vida. Porque respeitar aquele que está ao seu lado é obrigação. Respeitar um irmão, respeitar uma mãe, respeitar um pai, isso é obrigação. Humanidade, respeito, amor, é quando você respeita aquele que você não conhece.
E aí é o grande diferencial. Essa pessoa possivelmente esteja passando pelo pior momento de sua vida. E isso deve ser respeitado. Tem uma frase que eu escrevi chamado "A dor compartilhada é possível de ser vivenciada". Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho a dor, eu sinto a dor, mas se eu compartilho, é possível de lidar com essa dor, né? Então, o que falta é a possibilidade desse compartilhar. Se a dor existe, o que eu faço com ela? Eu compartilho. Então, compartilhar é uma possibilidade, né, de continuar. Então, eu compartilho, eu divido para eu conseguir continuar. Então, é um pouco disso que eu tento fazer com meus pacientes. Compartilhe sua dor, né? Estenda a sua dor. Compartilhando a dor, eu consigo continuar. Então, assim, rede de apoio quem são? Pessoas que você se sente querido, escutado, ouvido, acolhido, né? E essas relações, até porque as relações elas não são permanentes. Algumas pessoas elas passam na vida da gente por certas fases. E naquela fase, talvez essa pessoa não tenha passado por acaso. Então, se ela é uma dessas pessoas que você se sente acolhido, talvez ela sim seja uma pessoa que você pode acessá-la. Isso não quer dizer que ela vai ficar para sempre. A nossa saúde mental exige que a gente procure ajuda médica, um psiquiatra, um psicólogo, um amigo para desabafar, mas muitas vezes isso pode ser um sinal de fraqueza perante a sociedade. E se eu não tiver um espaço interior para armazenar aquilo que está me doendo, eu explodo, né? Então, é muito saudável que cada um de nós procure um confidente, esse seria o ideal. E se não tiver, o CVV se coloca à disposição para conversar com as pessoas 24 horas pelo telefone 188. Se eu pudesse dar um conselho, apenas um conselho, para essas 52 pessoas que já viram a minha face em locais como pontes, viadutos, eu daria apenas a seguinte frase: nunca parem seus tratamentos, nunca, né? Continuem, persistam, a vida ela deve continuar, sempre. Hoje a psiquiatria está muito avançada com relação a medicamentos. Hoje a psicologia com relação a tratamentos, ela está muito atenta, né, a sinais, ela está muito... Hoje existem profissionais que lidam especificamente na área do suicídio, né? Então, o fato de eu ter pessoas tentando não quer dizer que eu tenha que ter pessoas morrendo. Aliás, qualquer situação que você fala, nossa, essa eu acho que eu não vou conseguir suportar, né? Se você entender que você precisa ser generoso o suficiente para você retomar a tua vida e que você só tem que recolher inicialmente os escombros e que você está respirando e que você tem que manter o comer e o beber, pelo menos, né, para te dar energia para o teu corpo continuar, né? Essa é a grande esperança. Então, por isso que para mim hoje faz muito sentido, né, que se tem vida, tem jeito. Desde que você reconsidere as tuas necessidades, respeite a sua dor e não apresse, né? Não se apresse, porque tudo tem, né, a sua maneira e a sua forma de, né, se reajustar. Mas, se eu estou viva, deixa eu viver de um jeito melhor. Para que entrar em processo de morrência? Por que eu vou deixar que essa escuridão me invada? Ah, não, eu quero ser feliz, sabe? Eu coloco aqui na porta do meu consultório, fui ser feliz e já volto. Isso a gente precisa, sabe? Porque a gente precisa, e eu acho que saber viver é uma arte. E aí então eu escrevo no livro, a vida é uma arte que leva tempo. Leva tempo, inclusive, para ser aproveitada, assumida e garantida na sua melhor qualidade.